Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre nos ensina a ser imitadores dos seus passos. Assim como ele disse, se eu não tivesse vindo e demonstrado que é possível, fazendo a vontade do Pai, assim como o seu Espírito é pronto e experimentado a nos orientar em toda boa obra, não haveria ninguém como culpado, mas como ele veio e demonstrou que é possível, aquele que o rejeitar já está rumo à condenação. Como ele veio para salvar, assim como a palavra diz que nos últimos tempos ele traz juízo. Aqueles que rejeitam não o verão mais, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aqueles que não se arrependerem e não aceitarem a expiação pela culpa dos pecados, que só é possível pelo sangue carmesim, a água transformada no vinho novo, não se alcança a expiação pela culpa se não for pelo seu sangue. Estarão apartados dele e os seus dias são abreviados, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, por não estar segundo, não crucificou as paixões da carne e também não reconhece o seu direcionamento, está sempre num espírito errante, desorientado, e não por não ter fé naquele que a salvação é pela fé. Mas para não naufragar na fé é necessário as obras, porque fé e obras caminham lado a lado. Ninguém pode declarar que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. Ambos caminham lado a lado e haveremos prestar conta. Aqueles que amam o prêmio da injustiça por o rejeitar, não se alcança as regiões celestiais, mas assim como ele preparou as regiões celestiais para aqueles que amam o prêmio da justiça, para aqueles que amam o prêmio da injustiça também há um lugar onde o seu verme não se queime e haverá choro e ranger de dentes. Enquanto para aqueles que alcançarem as regiões celestiais haverá júbilo. Ao fruto daqueles que alcançam, Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta quando se busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Nos faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. A sua vara e o seu cajado nos consola, é aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, onde a palavra diz que ainda que passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, porque não tem principado, não tem potestade, nem mesmo a morte que nos aparta do amor de Cristo. Ainda que passe pela primeira, não enfrentarão a segunda morte. Falamos da alma, aqueles que com ele vive e reina e governa, aonde ele nos ensina: filhinhos, tende bom ânimo, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é a nossa fé, que nele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque ele nos mantém firmes, retendo sempre a verdade que há em nós, que é um escudo e broquel que aplane nos caminhos as veredas da justiça, daqueles que jamais se desfalecem, mas que mantém na retidão, que mantém sempre na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, no amor verdadeiro que lança fora todo medo. Medo pressupõe para aqueles que estão sob punição. Assim, daqueles que perseveram sempre
na sua infinita bondade e misericórdia. O Senhor conhece o coração daqueles que perseveram na benevolência. Ele sabe da intenção daqueles que exortam por amor. O espírito é de ousadia e não de covardia, de intrepidez, poder, equilíbrio, daqueles que dia após dia perseveram, aborrecendo toda maledicência, condenando todas as atitudes dos ímpios. Não louvai as atitudes dos ímpios, mas antes as reprovai constantemente, porque o Senhor é aquele que traz o galardão sem demora. Assim nos ensina o Senhor. Por isso aquele grande dia se aproxima depressa, aonde sabemos que Ele está preparando os caminhos para a sua vinda. Então entregará tudo ao Pai, e o Pai o enviará com os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são ceifeiros, aonde juntamente com a ceifa, a pequena ceifa, se alegrarão em júbilo. Seremos como que anjos, bendizendo e louvando aquele que é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro de Deus, aquele que é digno de abrir o selo, aquele do qual nós somos como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, invioláveis, daqueles que não retrocedem, mas que permanecem dia após dia, segundo aquele que é fiel, segundo aquele que nos sustém, segundo aquele que nos fortalece e nos capacita para perseverar dia após dia, jamais retroceder, mais rumo ao nosso alvo e objetivo, as mansões celestiais, combatendo um bom combate, como um bom soldado em Cristo, que não retrocede às atividades civis de outrora, mas que permanecem dia após dia, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. E Ele é fiel, Ele nos sustém à destra da sua justiça, aquele que nos chama de filhinhos, aqueles que outrora estávamos como filhos bastardos, mas Ele nos fez filho por adoção, e nos amou primeiro, mesmo não sendo merecedores. Ele é aquele que nos concedeu a vida por amor daqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia, sem retroceder, pois Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Assim nos ensina o Senhor. Mas para aqueles que permanecem, Ele alegra. Aqueles que não, entristecem o espírito, mas estão sempre alegrando pela devida obediência, pela condução. A palavra diz: não extingais o espírito, mas antes perseverai. Ele alegra daqueles que permanecem segundo o seu espírito. E até aqui nos ajudou aquele que tudo opera e executa. E assim estejais firmes e constantes. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.